Bom dia, a graça e a paz seja com todos. É bom nós estarmos juntos a louvar o Senhor e que nós possamos abrir o nosso coração neste momento de partilha, para que Deus também toque os nossos corações e nos prepare para aquilo que nós estamos a ser chamados a fazer. Amém? Amém? Ou ninguém está a ser chamado a fazer nada? Ou ninguém precisa de capacitação? Ou nós não precisamos de aprender mais? Antes de eu passar à partilha, eu posso pedir-vos que vocês possam abrir a Bíblia, as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, mas antes de eu ler, e vocês assim vão fazendo aí a vossa ginástica, o vosso exercício de buscar o texto, mas entre vocês buscarem o texto, eu gostava de agradecer àquela dupla que fez a última semana de limpeza de uma forma voluntária, foi a Paula Porto e a Filipe. Eu quero agradecer pelo vosso serviço, ainda que eu não o tenha dito logo naquela semana, e quando eu não estou a pregar eu não faço anúncios, mas muito obrigado pelo vosso serviço, mais do que a limpeza, pelas vossas orações, pelo vosso cuidado, pelo vosso serviço contínuo por esta congregação, por aquilo que nós vamos fazendo pessoalmente, que não é visível a todos. Normalmente os trabalhos mais visíveis são aqueles que acontecem aqui ao domingo, que é o louvor, a pregação, os assistentes, a multimédia, mas mesmo assim passa-nos despercebido uma série de assuntos. Eu quero agradecer às nossas queridas, amadas irmãs da intercessão, que antes do culto começar, elas já estão a guerrear por nós. Okay? Elas já estão a preparar o caminho, elas já estão a aplanar o caminho para que nós caminhemos em solo preparado e direito. Aquilo que João Batista veio fazer antes de Jesus é o que as nossas irmãs estão a fazer através da intercessão ali. Então eu agradeço às irmãs de intercessão, ao grupo das irmãs que intercedem todos os domingos de manhã antes dos nossos cultos. Eu posso-vos testemunhar e testificar, e não estou a dizer isto simplesmente porque pode calhar bem, estou a dizer isto de coração. Desde que nós começámos a fazer, e que já foi há algum tempo atrás, não foi a semana passada, nem há um ano atrás, já foi há mais, houve uma diferença nos nossos tempos de culto. E quando eu digo diferença nos nossos tempos de culto, não estou a falar apenas na nossa disposição, porque essas coisas não são visíveis. Aquilo que está a acontecer é invisível, é aquilo que Deus está a fazer através do seu Espírito, está a confirmar a sua palavra que foi orada. E aquilo que está a acontecer nos nossos corações e que muitas vezes nós não sabemos explicar, é muito fruto da oração e da intercessão da nossa congregação. Então eu quero agradecer a estas queridas e amadas irmãs que constantemente chegam mais cedo e vão a correr até lá acima e começam a guerrear por nós e connosco. Então, muito obrigado também pelo o vosso trabalho, o vosso serviço. Já todos abriram em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 1 ao 10, vai ser o capítulo todo. Eu penso que não vou demorar mais do que aquilo que costumo. Por isso, estamos tranquilos, são 10 versículos apenas que nós vamos ler. E eu gostava que nós pensássemos numa igreja modelo. Numa igreja modelo. Vamos ler as Escrituras? Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até nós, ou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra,
posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda parte que se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É até aqui as Escrituras. Eu disse para vocês pensarem numa igreja modelo. Em primeiro lugar, deixem-me fazer um breve comentário ao título deste sermão. O título do sermão é Uma Igreja Modelo. Mas este título não descreve uma igreja única, ou seja, uma igreja que é incapaz de ser multiplicada ou imitada. Então, pelo contrário, uma igreja modelo inspira a multiplicação dos seus valores e das suas virtudes. Poderíamos descrever o título da seguinte forma, e eu vou fazer com que a pregação seja mais dentro desta linha. Ainda que nós estejamos a imaginar uma igreja modelo, não no sentido que ela não pode ser imitada, mas pelo contrário. Uma igreja modelo é uma igreja saudável que faz multiplicar os seus valores e as suas virtudes em Cristo Jesus. Então aquilo que eu quero ensinar hoje, e este texto tem um início comum de muitas cartas escritas por Paulo, pelo apóstolo Paulo, à igreja, porém ela distingue-se de todas as outras no decorrer desta introdução. E este primeiro capítulo é a introdução a toda esta carta. Esta é uma carta que Paulo escreve à igreja, que se encontra em Tessalónica. Poderíamos imaginar um enorme edifício onde uma igreja enorme congregava, mas isso não é de todo provável. O que é mais provável é que, na realidade, é uma igreja que é um grupo de pessoas que se reuniam em suas casas e elas juntavam-se num lugar comum para fazer uma assembleia de crentes em Cristo Jesus. Não é um nome de uma igreja, não é o título de uma igreja e não é um edifício que está aqui a ser falado. É o conjunto das pessoas que têm a mesma fé na mesma pessoa que é Cristo Jesus. E quando elas se reúnem em assembleia, Paulo chama isso de igreja, porque a palavra é claríssima como a assembleia, que se une ou reúne numa só fé, com um só propósito. Então não tem que ver com o edifício, tem que ver com a fé das pessoas que se reúnem num mesmo lugar. E esta apresentação que Paulo está a fazer, esta comunidade cristã, sem dúvida, marca a vida de Paulo, não pela quantidade de crentes, que nem são mencionados, mas principalmente pela qualidade da fé destes crentes. E que na realidade residiam nesta tal cidade chamada Tessalónica. Esta carta revela a marca deixada por esta comunidade na vida e no ministério de Paulo e de todos os seus acompanhantes, de todos aqueles missionários que estavam a acompanhar Paulo. Claro, sabemos que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo e ele tinha dois grandes propósitos ao escrever esta carta. O primeiro de todos é celebrar a fidelidade da igreja. E isto temos aqui, a metade do livro é celebrar a fidelidade da igreja. E a outra metade desta carta nós vemos que Paulo está a convidar ao crescimento. Está a desafiar, está a motivar ao crescimento, à multiplicação. E a igreja saudável é sempre fiel e está sempre em progressão. A igreja saudável é sempre fiel e está sempre em progressão. Só uma chamada de atenção quanto ao nosso tempo de louvor. Nós cantamos uma música que Deus é fiel e Deus é sempre fiel.
E a Zita disse que Ele é fiel mesmo quando nós não somos. E isso é uma verdade. Mas não é benefício para quem não é fiel. A palavra que está a ser dita é que Deus é fiel em todo o tempo à sua palavra. E quem se sujeitar à sua palavra tem benefícios eternos. Porque Deus sempre será fiel. Mas Deus também é fiel a quem não se sujeita à palavra, mas é fiel em prejuízo para a pessoa. Então nós podemos cantar que Deus é fiel em todo o tempo. E isso deve nos chamar a atenção de nós estarmos debaixo da sua fidelidade. Sermos fiéis à sua chamada. E Paulo está a dar aqui o mote de dizer: uma igreja saudável é sempre fiel ao Senhor e tem os seus benefícios. E depois na outra metade ele diz: e eu estou agora a desafiar-vos a que vocês multipliquem esses benefícios e essas virtudes por todos os sítios onde vocês passarem. Mas permitam-se viver nesses benefícios. Sejam fiéis ao Senhor. Amém? Então o texto de hoje insere-se na primeira parte, ou no primeiro objetivo desta carta, que é celebrar a fidelidade da igreja. E iremos verificar hoje, através do texto das Escrituras, que devemos celebrar e desenvolver 4 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos verificar as marcas da igreja saudável. Paulo descreve aqui as marcas que uma igreja saudável tem em si mesmo. Podíamos dizer as virtudes, mas eu prefiro chamar agora aqui as marcas. Ok? Porquê? Porquê? Porque logo de seguida nós verificamos no texto o poder da igreja saudável. A igreja saudável reside, existe e multiplica-se no poder de Deus. E em terceiro lugar nós vamos verificar que tanto o primeiro como o segundo ponto têm um impacto. A igreja saudável tem um impacto, não só em si mesmo, como depois se propaga nesse impacto. E por fim nós vamos verificar que há um resultado. Há um resultado interno, individual e multiplicado para os outros lugares. Então vamos lá no versículo 1. Paulo diz: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Neste primeiro versículo nós devemos salientar 3 coisas. Em primeiro lugar, os dados biográficos. Paulo está a apresentar-se, reparem, não está a apresentar-se como o apóstolo Paulo, chamado por Cristo Jesus para fazer a sua obra. Como é que ele se está a apresentar? Paulo, Silvano e Timóteo. Nós podemos enxergar, perceber, discernir que Paulo está a apresentar-se assim porque está numa igreja saudável, modelo, uma igreja que o conhece pelo relacionamento. Então ele não precisa de puxar dos galões, ele não precisa de testificar ou testemunhar quem é que lhes fala, ele sabe para quem está a falar, e quando nós estamos a falar com alguém que nós conhecemos e que nos conhece e participa na mesma fé, nós deixamos os títulos fora de casa. Então há um relacionamento muito próximo nestes dados biográficos. Esta é uma carta de uma igreja, de uma assembleia amiga de Paulo. Estão todos ao mesmo nível de relacionamento. Irmãos, nível de relacionamento. Não estamos a falar de autoridade. Ok? E isto é muito importante nós entendermos. Paulo está a escrever uma carta onde ele não precisa de chamar a atenção da autoridade de Deus nele para lhes dizer alguma coisa que é verdadeira. Então a base do nosso relacionamento vai determinar a forma como nós gerimos a autoridade que Deus nos dá. E a forma como nós gerimos a autoridade que Deus nos dá vai também determinar o nível do nosso relacionamento. Se nós não descermos dos pedestais da autoridade, nós não temos relacionamento e não podemos fazer isto que está a acontecer hoje aqui nesta carta. Ok? E quando eu digo pedestais, degraus, não é onde Deus nos colocou. É onde nós pensamos que Deus nos colocou. É onde nós nos colocamos por diversas vezes. E temos o prejuízo disso. Em 1 Tessalonicenses, versículo 1 a 5, diz assim: porque o nosso Evangelho, ouçam, ele não se está a destacar dos outros dois, pois não? Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. Todos eles
testificaram de um relacionamento ao mesmo nível. Nós somos chamados para nos relacionarmos ao mesmo nível, irmãos. Eu acho que esta é uma das grandes questões do não relacionamento entre crentes. Porque nós achamos que estamos noutros níveis. Paulo despiu-se desses degraus, desses tais níveis, para ter um relacionamento ao mesmo nível. Mas sabe o que é que provou? O que é que provocou isto? O que é que proporcionou isto? Porque isto também não se dá de qualquer forma. É que a fé era a mesma. O propósito era o mesmo. Então havia união. E onde há união, há a bênção do Senhor. Há o relacionamento. Há um relacionamento saudável. Então o segundo detalhe que nos revela esta carta, revela que a igreja só existe em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que Ele apresenta. Há a igreja em... O que é que Ele diz? Onde é que a igreja está? Aí nas vossas... Leiam vocês. Não posso ser sempre eu. E o que é que Ele diz lá? Há a igreja em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a igreja? Onde é que Paulo está a destacar onde a igreja está? Está baseada em quê? Numa cidade? Está baseada em valores humanos? Onde é que existe a igreja? Onde é que Paulo está a manifestar onde existe a igreja? A igreja só existe em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja tem a sua gênese, o seu sustento e o seu desenvolvimento somente em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Não é num homem que se destaque de dentro de um grupo de assembleia de pessoas. Não está num grupo de pessoas que se destaque. Não está num título de igreja que esteja na moda. Não está em lugar nenhum além de Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E Paulo está a mostrar isto. Aqueles que residem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo são bem-aventurados e chamados de igreja. São o corpo de Cristo. São aqueles que são chamados por Deus para se reunirem em louvor a Deus. E quando dizemos para fora de, nós sabemos que é para fora do pecado. Nós vimos isso, não foi a semana passada, foi na outra semana anterior. E quando Paulo se refere a este ajuntamento de pessoas como estando em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele sugere que existe verdadeiramente entre os Tessalonicenses uma igreja de Deus, mais do que uma assembleia de crentes reunidas no mesmo lugar. Muito mais do que isso. Ele infere que essa união existe pela fé em Cristo e ela é expressa na reunião dos crentes. Não dá para dizer que é crente em Deus e no Senhor Jesus Cristo e não é atraído a manifestar isso numa assembleia onde outros com a mesma fé se reúnem. E é isso que Paulo está a manifestar. Paulo está a tirá-los das suas casas para eles se reunirem uniformemente. Nós percebemos que em Atos a igreja está em desenvolvimento e nós muitas vezes pensamos, mas Atos só se reuniam nas suas casas. Exatamente, a igreja estava em desenvolvimento. É necessário que haja relacionamento mais alargado. Porque aí vai haver manifestação dos dons, vai haver o descer da graça de Deus, vai haver o movimento em que nós nos ajudamos uns aos outros, mencionamos a palavra, nos exortamos, nos ajudamos, motivamos, fazemos uma série de coisas que em conjunto faz sentido para Deus. Então é por essa razão que nós hoje reunimos aqui num edifício que alberga toda esta malta que está aqui, todos estes irmãos. Porque em minha casa vocês não cabiam. Não dava para nós fazermos uma manifestação de dons em que todos participavam do mesmo tempo, ao mesmo tempo, do mesmo culto, da mesma consagração. Então esse é o resultado que nós estamos aqui hoje a ter. E é uma bênção de Deus nós podermos estar aqui hoje. Mas tem que ser com esse propósito que nós estamos aqui. Para dar e para receber de Deus. Para dar aos irmãos e para receber de Deus. Não exijam receber dos irmãos. Permitam que eles deem voluntariamente. Por último, vemos que quem pertence a Deus e vive pela vida de Cristo, vive em permanente graça e paz. Aquilo que Paulo está a fazer de graça e paz a vós outros, ele não está a manifestar um desejo que ele tem.
Ele está a comunicar que quem vive em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo vive em permanente graça e vive na paz do Senhor Jesus Cristo. Ele não está a dizer, eu gostava muito que vocês vivessem na graça e na paz. Ele está a dizer, aqueles que estão em Cristo Jesus e viverem em Deus Pai, estão em permanente graça e paz. Então é mais uma declaração do que um desejo de Paulo para a igreja. Então a igreja saudável reconhece todas estas coisas. No entanto, é necessário acrescentar que este estado de graça e paz não são traduzidos numa vida ausente de problemas e dificuldades. Porque há muita gente que se inibe de dizer graça e paz uns aos outros como uma declaração fixa só porque nós temos problemas na nossa vida. Este estado de graça e de paz não nos afasta, não nos proíbe de nós termos problemas e dificuldades na nossa vida. Porque elas muitas vezes existem, ou todas as vezes existem, para nos fazer crescer e chegar cada vez mais à nossa fé perfeita. Como diz Tiago, graças a Deus pelas nossas provações, porque depois da provação a fé é maturada, fortificada, fortalecida. E quem não tem capacidade ou sabedoria para passar por essa provação, então peça a Deus que Ele dá a todos, sem fazer exceção a pessoas. Mas peça com convicção, com certeza que vai receber. Porque quem está em Deus e no Senhor Jesus Cristo vive em permanente graça e paz. Amém. Então, muito obrigado, Senhor, pelas circunstâncias que Ele nos vai trazendo. Muito obrigado, Senhor, em tudo, dai graças. Senhor, somente dá-me sabedoria para que eu consiga passar por estas circunstâncias, crescer e fazer os outros crescerem à minha volta. A que os outros consigam ver em mim o exemplo de Cristo, o bom cheiro de Cristo. João 16:33 diz assim, Jesus, aos seus discípulos. Lembrem-se que, capítulo 13 ao 17, Jesus está a ter o último encontro com os seus discípulos em carne e osso antes da crucificação e está a determinar-lhes as últimas coisas. E ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. E isto não é uma contradição, irmãos. Ele está a dizer aqui em mim. Tenham paz em mim. No entanto, eu quero vos dizer que no mundo vocês vão passar por aflições. Mas ele diz o seguinte, para terminar este momento. Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E isto é extraordinário, mais uma vez, não é um desejo para acontecer. Já aconteceu. Já posso viver nesta paz. Porquê? Porque Jesus já morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então eu posso viver nesta paz, na certeza e na convicção que Jesus já me deu paz com Deus, que é aquele que depois da morte pode matar a minha alma. E irmãos, olhem à vossa volta e vejam quem tiver 150 anos recebe hoje um Lamborghini à saída da igreja. Mas tenho que provar isso por cartão de cidadão. 150 anos. Quem? Ninguém. Todos vão passar pela primeira morte. Todos vão passar pela primeira morte. E é daí, dessa primeira morte, Jesus está a dizer, tenham paz. Eu venci o mundo. Ninguém vos pode tirar da minha mão. E isto é extraordinário, irmãos. Só que se nossos olhos estiverem colocados nas circunstâncias, nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas, nós vamos perder a benção desta paz, desta tranquilidade que excede todo o entendimento. Não há psicólogo nem psiquiatra que vocês se entrarem lá e vocês digam, está tudo a desabar à minha volta, mas eu estou em paz. E a pessoa vai dizer, você está em choné. Você tomou qualquer coisa antes de vir para aqui. Porque a minha experiência não é essa. Toda a gente anda aflita com qualquer coisa no mundo.
Mas sabem uma coisa? A Igreja de Cristo deve ser um modelo para toda a Igreja em Cristo. E dessa forma vai ser um modelo exortante para toda a sociedade à volta. Não escondam os vossos problemas e as vossas aflições. Não roubem a Deus aquilo que é de Deus. As nossas vidas têm aflições, têm problemas. Mas se nós as escondermos e fingirmos, nós não vamos dar glória a Deus pelas dificuldades, tal e qual como Jó fez. Se Jó se tivesse escondido, nós não tínhamos este livro escrito para nós. Se Jó tivesse fingido que estava tudo bem, que nada o tinha tocado, nós não tínhamos esta exortação para nós hoje. Mas sabe, foi no relacionamento ao mesmo nível que Deus deu da sua graça e se manifestou em poder. Já está, o forno já está a tocar. Isto é o almoço para todos. Não sei quem é que vai pagar, mas o almoço está pronto. Tiago 1, 2 e 4 diz: meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, não sei quem é que está com o tlum, mas podem tirar o tlum. Ou é para tomar um remédio, ou é para eu sair para o segundo ponto. Se calhar é para eu sair para o segundo ponto. Então, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria. Oh, irmãos, isto só pode ser mesmo a Igreja de Cristo. Só mesmo aqueles que estão a viver em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo podem estar com alegria no passar as provações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a vossa provação, ou a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não fujam das circunstâncias. Não finjam que não estão a passar por isso. Passem com isso, com categoria, com classe. Orando ao Senhor, entregando ao Senhor aquilo que nós não conseguimos fazer. Hoje de manhã eu disse a alguém aqui dentro, aquilo que nós podemos controlar vai estando assim, e a pessoa disse-me de uma forma clara e sabedoria. Cada vez menos devíamos ter as coisas debaixo do nosso controle. Não estou a parafrasear, ok? Mas é assim, a palavra era esta. Devemos cada vez menos ter as coisas debaixo do nosso controle. Sabe porquê? Porque nós muitas vezes só fazemos asneiras. Entregue a Deus todas as situações da sua vida. Não confie no seu coração. Confie em Deus. Porque só aqueles que confiam em Deus e vivem nessa confiança, que entregaram todas as coisas, conseguem viver na paz de Deus. Diz, ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Entreguem tudo a Deus. Então vamos passar às marcas, às virtudes, as marcas da Igreja Saudável, versículos 2 a 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Damos sempre graças ao nosso Deus por todos vós. Aqui o apóstolo Paulo entrega a Deus o que é de Deus. A honra, a glória, o louvor e o poder é dele. Digam-me lá que eu posso ajudar-vos. Não! Damos graças a Deus por todos vós e por tudo aquilo que vocês estão a passar. Deus tem sido maravilhoso nas vossas vidas. Deem somente a Ele a glória, a honra e louvor e determinem que Ele faça por vocês aquilo que vocês não conseguem fazer. E sejam fiéis. E Ele vai fazer prosperar o nosso caminho. Paulo começa por reconhecer que todo o fruto da fé, da vida dos Tessalonicenses, tem uma fonte externa a eles. O fruto que os Tessalonicenses estavam a dar, pelo qual Paulo estava a dizer, damos graças a Deus, ele está a dizer, dou graças a Deus, que é a fonte externa de toda a vossa capacidade. Se vocês estão em fé, fortes, firmes,
coesos, unidos, é por causa de Deus. Então damos graças a Deus. O fruto da fé da vida dos Tessalonicenses tem uma força externa a eles, que é Deus. A igreja saudável reconhece isto em todo o tempo. A igreja saudável reconhece isto em todo o tempo. Por essa razão, a oração por eles é sem cessar, como que a dizer que o trabalho ainda está por finalizar e depende de tudo em Deus. Ouçam quando ele diz, eu oro por vocês sem cessar. Sabe porquê que ele está a dizer isto? Está a lembrá-los automaticamente que eles têm que permanecer sempre em Deus. E a oração por Paulo é necessária. Não baixem a guarda. Convoquem, tenham amigos como Ur e Caleb, e Arão, desculpem, como Moisés tinha naquele momento em que ele precisava de interceder por Israel e ele tinha que ter os braços no ar. Tenham amigos que suportem as vossas dores. Tenham amigos que vos suportam naquilo que é verdadeiro e justo. Não se isolem, não fujam dos relacionamentos. Convoquem essas pessoas para vos ajudar a levantar os braços. Mas permaneçam sempre na oração, porque nós sempre vamos depender da fonte externa, que é Deus. Não está em nós, irmãos, a nossa capacidade. Então a nossa capacidade que está vinda de Deus tem que ser sempre renovada dia após dia após dia. É como o maná do céu que descia todos os dias. E eles, se tivessem guardado de um dia para o outro, à exceção de sexta para sábado, porque não podiam levantar no sábado, o que é que acontecia ao maná? Apodrecia. Não tinha qualquer valor. Então a graça de ontem, irmãos, aquilo que nós vivemos ontem, irmãos, não sucede ou não substitui aquilo que nós devemos viver hoje. Amém? E o Senhor foi tão bom para mim há um ano atrás. O Senhor é bom todo o tempo. Não se derrote, não fique finalizado naquilo que o Senhor já fez. Porque aquilo que o Senhor fez é para mostrar o seu poder para amanhã fazer ainda mais. De bênção em bênção, de fé em fé, de milagre em milagre, visitavam e faziam extraordinário a propagação do Evangelho. Filipenses 1,6 diz assim Paulo aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isto. Esta é uma certeza que nós temos. Quem está em Deus e em Cristo Jesus começou uma boa obra, e não foi Ele em si mesmo, mas foi Deus que começou a obra em nós. E tenha certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra em nós também vai completá-la. E ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. Então não se limita àquilo que já recebeu ontem, que já viveu ontem, mas saiba que Deus tem algo para si hoje. Hoje. É interessante ver que existe alguma coisa prática dos Tessalonicenses que vai recordando Paulo, fazendo continuar a orar. Agora é importante salientar que não é a oração de Paulo que é incessante. Ok? Ainda que Paulo diz, damos sempre graças a Deus. Mas quando ele diz sem cessar, ele diz, sem cessar recordamo-nos de vocês. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que havia algo nos Tessalonicenses que fazia sempre lembrar Paulo acerca do seu bom testemunho. Sem cessar recordando-nos. Esse advérbio está a apontar o recordar. Ou seja, são na realidade, é uma ajuda a nós entendermos o verbo que vem a seguir. Então, recordando-nos sem cessar do quê? São estas coisas que vão lembrando de Paulo, do testemunho deles. Está relacionado com a lembrança e o impacto das marcas da Igreja Saudável. Vejam comigo as marcas da Igreja Saudável destacadas por Paulo, pelo Espírito Santo, que elas são 3. Uma fé ativa, tanto que ele diz, eu recordando-nos da vossa operosidade da fé, da vossa fé ativa, da operação da vossa fé, do resultado da vossa fé. Esta é a primeira marca da Igreja Saudável. Uma fé ativa, um amor trabalhado, da abnegação do vosso amor. Já vamos lá trabalhar isto. Uma firmeza inabalável, a firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo.
Estas são as 3 marcas da igreja saudável, destacadas pelo Espírito Santo através do seu apóstolo Paulo. Uma fé ativa. Eu falo de uma fé ativa porque o termo a operosidade da vossa fé leva-nos imediatamente ao efeito que a fé deles tem na prática. Okay? A fé dos Tessalonicenses não era uma fé invisível, que não se conseguia distinguir, identificar. Pelo contrário, era uma fé que tinha um efeito gerador. Era uma fé que multiplicava. A fé era multiplicada pelas pessoas que viviam com eles. Era inevitável que todos soubessem o que eles queriam e o que lhes tinha acontecido após ouvirem e reconhecerem o Evangelho. Era tão ativo, era tão visível que todas as pessoas viam o que a fé deles estava a produzir, a gerar. A conversão dos Tessalonicenses era de tal forma visível que era impossível esconder o seu resultado. Tanto individual, ou seja, na pessoa que recebeu o Evangelho, porque eles eram completamente transformados, visivelmente, eles mudaram a sua vida por completo, de tal forma que começaram a ser perseguidos, maltratados pelos próprios Tessalonicenses. Quando eu digo Tessalonicenses, não é a igreja, é a cidade. Por isso nós chegamos a um amor trabalhado, que é outra marca da igreja saudável. Mas eu estou a ser perseguido, eu vou orar é para Deus os matar. O que é que Jesus diz a Tiago e João quando ele diz: queres que mande vir trovões, fogo do céu, para os queimar a todos? Não sabeis de que espírito sois. Então, no meio da perseguição, o que é que estes Tessalonicenses fizeram? Abnegação do vosso amor. Um amor trabalhado, esforçado, contra a corrente. Irmãos, a igreja saudável tem esta marca. Um amor abnegado. O que é que isto quer dizer? Porque poderíamos ficar a pensar que era um amor esforçado, ou seja, dado sem muita vontade, por achar que eles não mereciam. Eles não merecem o meu amor, eu sou muito bom. Já fiz isto 2 ou 3 vezes, não vou fazer mais. Não quero. Irmãos, eles não puderam sair dali da zona. Então a fé deles e o amor deles era operador. Era operador. Não só neles, mas nos outros. É exatamente o contrário, não tem a ver com o merecimento. Este amor trabalhado está traduzido na versão ARA como abnegação do vosso amor. E é interessante porque nos faz discernir isto da seguinte forma. Em primeiro lugar, para servir o amor com que foram amados por Deus, eles têm de abnegar o efeito do seu amor próprio. O que é que isto quer dizer? É fácil ser perseguido, maltratado pela nossa família, inclusivamente pelos nossos amigos, pelos nossos patrões, pelos nossos colegas de trabalho. É fácil ser maltratado quando nós queremos amar os outros com o amor com que nós fomos amados, que é o amor de Cristo? Não é fácil, é difícil, não vamos esconder. Convoquem amigos que tenham a mesma fé para estar a relacionar-se com vocês. A convidar a um bom conselho, à permanente operosidade do vosso amor. Do amor que têm recebido de Deus. Que é um amor que faz abnegar-nos do nosso amor próprio. Eu já estou muito massacrado. Quem é o amor que está a falar? Qual é o amor que está a falar? O amor próprio. Eu estou a ser massacrado, mas eu vou continuar a amar, porque Deus diz para eu amar como Ele nos amou. A marca da igreja saudável é ter um amor ativo, mas é trabalhado. E em segundo lugar está inferido nesta condição que existe um cultivo do verdadeiro amor e esse é laborioso e muitas vezes pesado. É pesado. Nós sermos massacrados, mas temos que chegar. É laborioso. Exige de nós um esforço em oração, pedir: Senhor, dá-me forças. Senhor, dá-me o amor. Aquele amor que é abnegado. Aquele amor que não é invejoso. Aquele amor que não suspeita mal. Aquele amor que não busca para si os seus próprios interesses. Aquele amor que faz diferença. Aquele amor que constrange.
Ouçam, é necessário laborear este amor, trabalhar este amor. Foi com esse amor que fomos alcançados em Cristo. Cristo amou-nos sem nós termos algo amável nas nossas vidas. Quem é que pode dizer aqui neste lugar, Deus amou-me porque eu tinha alguma coisa boa? Ou tinha aqui eu tinha aqui uma capacidade que Ele precisava de usar. Sem mim, o puzzle não estava completo. Ninguém pode dizer isso. Então nós fomos alcançados com um amor que nós não merecíamos. Não merecíamos. E os outros têm que ser alcançados exatamente com esse mesmo amor de Deus que eles não merecem. Agora aqui a diferença é que alguém foi um instrumento de Deus para me constranger com esse amor e agora sou eu que sou enviado a constranger alguém com esse amor. Sou apenas um instrumento, um vaso nas mãos de Deus, onde Ele mete as suas riquezas, que é o seu Filho amado. E nós apresentamos o seu Filho amado às outras pessoas. E com amor, abnegação do nosso amor próprio. Uma firmeza inabalável. É importante frisar que o que pretende dizer não é que a nossa capacidade de ficar firmes é inabalável. Esta fé inabalável não está na nossa capacidade natural. Se você não entender isto, você vai ficar frustrado. Eu não sou tão forte como aquele irmão. Sabe qual é o problema? Não é a força dos dois. É a confiança em que cada um está a colocar naquele que tem força. Essa é a diferença. Quando nós chegamos ao ponto de dizer já não consigo mais, estamos a ser honestos. Porque nós já não conseguimos mais. E aquilo que nós somos convidados a fazer é deposita nas mãos de Deus. Confia a tua vida nas mãos de Deus. Faz com que seja Ele a caminhar contigo. Uma firmeza inabalável. Não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a esperança que nós colocamos em Cristo. E dessa forma, então, ficaremos firmes. Tem a ver com a perspectiva da causa e efeito. Entende? Então, assim diz, porque Cristo é inabalável, certo? Se eu deposito a minha confiança nele, eu torno-me inabalável. E somente assim é que tem este efeito, por causa da causa, que é Cristo, inabalável. Eu posso passar pelas tempestades da minha vida, mas se a minha confiança estiver em Cristo, que é inabalável, eu não vou abanar ou abalar, só se for os outros. O termo esperança não deve ser interpretado como algo que temos muito desejo que se concretize, que aconteça. Mas existe a possibilidade de nunca vir a acontecer. Como se nós disséssemos assim, a nossa firme esperança. E nós pensamos, bom, se a esperança não estiver bem firme, não estiver aqui categorizada, não estiver bem, poderá ser que aconteça ou não? Porque nós normalmente usamos a palavra esperança com o quê? Eu esperava muito que isto acontecesse, mas depois não aconteceu. A minha esperança é que, ouça, a Bíblia quando fala de esperança, fala de certeza. Não fala de um desejo, que era bom que acontecesse, que gostava tanto que isto acontecesse. Não é essa esperança que está aqui falada. O termo esperança, como disse anteriormente, deve ser interpretado como o efeito que resulta de uma causa. Vejamos, esta esperança deve ser entendida como referência à promessa sobre a qual a nossa esperança descansa. E não concordo com aqueles que tornam ou tomam esperança no sentido de uma coisa que é esperada. Não tem a ver com desejo, mas um descanso sobre uma certeza. Deus quer que aqueles que o busquem, busquem com fé. Com a certeza de que é Ele que é o galardoador daquele que o busca. Com certeza. E eu gosto muito, muito desta imagem. Da certeza. E nós vamos ver isso em Hebreus. Mas além disto, devemos adicionar que o apóstolo Paulo não está a falar sobre uma promessa dentro de um vácuo ou de um suspenso qualquer assim no ar, mas daquele que nasce, que é sustentada e recebida pela fé. Leia-se certeza. A minha firmeza
está na certeza de que Jesus Cristo morreu em meu lugar, ressuscitou e agora dá-me vida com Ele. Esta é a minha esperança. Entenda como certeza. É inabalável. E eu gosto muito da imagem que Hebreus nos dá neste princípio de segurança quando diz, em Hebreus 6, 17 a 20 diz, por isso Deus não quis mostrar quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. O seu propósito não vai mudar. E se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, que são o quê? A palavra de Deus. Deus disse. E a segunda imutável é o juramento de Deus. Estas duas coisas são imutáveis. 1 Pedro diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para todo o sempre. E pela sua palavra ele disse, eu vou dar-vos esta promessa. E para que mais firmemente fosse entendido, ele disse, eu faço um juramento com vocês. E estas duas coisas são imutáveis. Para nos dar a certeza, irmãos. Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. O refúgio é Deus. O refúgio é Cristo, rocha inabalável da nossa salvação, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da nossa alma. Irmãos, eu gosto tanto desta imagem. Eu estou nas tempestades da vida, o meu barquinho é pequenino e está aqui nas ondas do mar, a saltar, a largar, a virar, mas eu não vou sair do mesmo lugar. Sabe porquê? Porque a minha âncora está no lugar santo dos santos, em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a minha âncora. E Ele não vai ser abalado com circunstância alguma. E Ele já provou isso, porque até a morte Ele venceu. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é o aguilhão? É a corrente que nos faz prisioneiros. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Não há circunstância alguma na nossa vida que nos faça abalar, que nos tire do mesmo lugar que é Cristo Jesus. Porque a nossa âncora está lá no lugar santo dos santos, ao lado do trono do Pai, a interceder por nós. E a nossa âncora é Jesus. O que é que nós precisamos de mais? Aqui na realidade diz o poder da igreja saudável. Versículos 4 a 5 diz o seguinte, que esta é outra marca, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como saibeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo reconhece que a causa de todas as marcas da igreja saudável estão ou residem no poder de Deus. Por isso ele lembra logo no início a eleição. A eleição. Ouçam, não fomos nós que chamámos a atenção de Deus para nós. Foi Deus que no seu propósito infinito, eterno, nos elegeu para a salvação. Por essa razão ele começa o discurso com um princípio bem disseminado por Paulo, que é a eleição de Deus. Vemos isso por várias cartas de Paulo. Não há dúvida nenhuma que as Escrituras apresentam uma eleição de Deus em relação à salvação do homem. E quando digo do homem, é da humanidade, homem e mulher, como é óbvio. Paulo não deixou essa declaração de lado nesta epístola e ele escreve o seguinte. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ele não fala só da eleição no primeiro capítulo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, quer durmamos, ou seja, quer estejamos mortos, vivamos em união com Ele. Então, aquele mesmo que estiver morto em Cristo Jesus, viverá. Foi assim que Ele se apresentou a uma amiga de relacionamento ao mesmo nível, onde eles comiam à mesma mesa,
Lembra-se? A irmã de Lázaro? Quem crer em mim, foi assim que ele disse a ela, quando ele disse, ai Senhor, se tivesses vindo mais cedo, o meu irmão não tinha morrido. E ele disse, crês-me tu? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela teve um discernimento que nós de vez em quando nos falta. Oh Senhor, eu sei que nós vamos ressuscitar no último dia. E é isto que falta muitas vezes à nossa igreja. E quando digo a nossa, é a nossa igreja da nossa era, do nosso tempo. Porque estamos só a pensar nas coisas terrenas, nas coisas que são aqui palpáveis, mas também perecíveis, que vão desaparecer. Onde é que nós investimos o nosso tempo? Não vou focar aqui o objeto da salvação para não entrar em discussão calvinista ou arminiana, ok? Mas vou focar na vontade de Deus em salvar através do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o assunto ali. Ali Paulo não está a destacar quem é salvo, quem é que não é, qual vai ser o assunto, como é que não vai ser, como é que é nos planos de Deus. Ele não vai por aí agora. Por onde ele está a ir é que há certeza da vontade de Deus na salvação do homem. E esta é a certeza que ele está a mostrar aos Tessalonicenses. No entanto, Paulo não se fica apenas por a ação e trabalho de Deus na salvação, mas ele convoca a participação dos salvos na proclamação do Evangelho, como que fosse uma cooperação com o propósito divino. Eu não posso mudar o propósito divino, eu não posso acrescentar nada ao propósito divino, mas eu posso cooperar no propósito divino. E este é um privilégio que nós temos da parte de Deus. Poder cooperar na salvação da humanidade. E mais uma vez, Paulo não distingue em demasia a ação dos crentes. Ele não está aqui a dar uma primazia, um grande louvor à igreja. Não, está a dizer e a convocar ao desafio. Eu convoco-vos a desafio, desafio-vos a participar desta salvação, mas o louvor é todo para Deus. É isto que ele está a dizer. Porque Deus não nos destinou, desculpem, no versículo anterior, não é? nos versículos anteriores, que diz assim, nos 4 e 5, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Ele está a dizer, nós fomos vasos, instrumentos de Deus para passar a mensagem, mas elas não foram apenas palavras como vocês viram a sair da nossa boca. Vocês viram o resultado que estava em Deus e vocês viram isso em transformação de poder, transformação de vidas e mais, uma coisa que nós não conseguimos fazer, que é convencer ninguém. Ele diz, vocês chegaram em plena convicção. Então até a proclamação do Evangelho ele está a entregar um louvor a Deus. Porquê? Porque nós fizemos o nosso trabalho, mas quem fez o poder foi Deus. Quem fez vocês ficarem plenos convictos foi Deus. E ainda hoje é assim, irmãos. O nosso trabalho não é convencer ninguém, é proclamar o Evangelho. Não se detenha, não se envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Só ele. Não há cá artimanhas e estruturas que a gente possa inventar. É o Evangelho. Pecado, graça, salvação. Não eliminem o pecado. Não mostrem só a graça. E não digam que a salvação é para todos. Porque é só para aqueles que se arrependem. Nós não podemos ter este medo, ou este receio, ou esta vergonha. Eu ganho aqui um impacto da igreja saudável. Versículos 6 a 8. Com efeito, vos tornaste... Ai, que eu já estou na minha hora. Vocês já sabiam que já está na hora? Meu patrão já me vai dar nas orelhas. Não vai nada. Estamos prontos ainda para mais um bocadinho? O impacto da igreja saudável, versículos 6 a 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedónia e Acaia. E agora reparem, com o trabalho deles, com a multiplicação deles, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Sabe o que é que está aqui a acontecer? Sabe qual é o impacto da igreja saudável? É que ela é transformada de tal forma que não há necessidade de alguém de fora vir acrescentar alguma coisa, porque eles estão a ser usados nas mãos de Deus.
O impacto é a multiplicação. Como é que nós temos esta marca saudável? É quando nós não ficamos apenas em nós mesmos, mas esta marca é a multiplicação das virtudes e do poder de Deus. Um corpo vivo e saudável tem como princípio natural a reprodução. A reprodução. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Este é o primeiro impacto. Tornar-nos imitadores do Senhor Jesus. Não é de Paulo, não é de Silvano, nem é de Timóteo. É do Senhor Jesus. Esta é a primeira marca da igreja saudável. Serem imitadores do Senhor Jesus. A segunda marca é de sorte que vos tornastes o modelo. Ouçam, não é só imitar o Senhor Jesus, mas é imitá-lo de tal forma que ele se torna um modelo para os outros. Esta é uma imagem, uma marca da igreja saudável. E este é o verdadeiro impacto da igreja saudável. E nós também temos aqui o resultado da igreja saudável dos versículos 9 a 10. Porque diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O resultado é em tudo prático e contínuo da vida do crente. Nestes versículos nós encontramos 3 coisas que devemos tentar fazer continuamente. Em primeiro lugar, devemos identificar quais são os ídolos da nossa vida, reconhecer que eles nos afastam do propósito de Deus e deixar de os servir. Ouça, isto tem aqui muita coisa para nós pensarmos. Muita coisa. Muita coisa. Nós temos que identificar o que é que nos está a permitir não entregar-nos a Deus por completo. Identificá-los, reconhecê-los diante de Deus, pedir perdão e deixar de os servir. Querem uma ajuda? Há várias formas de idolatria moderna e eles têm um denominador comum, que é o centro dessa adoração, que é o homem. Adoram no altar do materialismo, a forma como gastam os seus recursos financeiros. Adoram no altar do nosso orgulho próprio, o nosso ego. A forma como gastam ou investem o seu próprio tempo. Isto determina se nós estamos a servir a Deus ou a nós próprios. Amém? Adoram no altar da humanidade e capacidade científica, ou seja, a forma como gastam os recursos do mundo físico, sem preocupação do desgaste provocado, e como também se isolam tecnologicamente de tudo e de todos. Estão a servir mais a tecnologia ou as vossas amizades físicas? Isto é uma idolatria. Adoram no altar do auto-engrandecimento ou da autorrealização, ou seja, a forma como buscam sempre o seu interesse individual e também aquilo que os outros reconhecem em nós. E as redes sociais são mister nisto. Porquê? Porque as pessoas só apresentam aquilo que elas acham que os outros vão gostar. E isto desenvolve em nós idolatria, auto-engrandecimento, autorrealização. Eu sou tão bom, desde que seja nesta máscara. Cuidado, irmãos, dei só aqui apenas um pequeno que devemos identificar quais são os ídolos da nossa vida. Reconhecer, em segundo lugar, reconhecer que a nossa conversão nos habilita a servir os propósitos de Deus e que em outra altura jamais seríamos capazes. Em 1 João 2, 15 a 17 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Este é o resultado que a igreja saudável tem. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo. Eles reconheceram os seus ídolos, converteram-se a Deus e começaram a servir o Deus Altíssimo, o vivo e verdadeiro Deus, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus é
fiel. Deus é fiel.